Rede de apoio não pode ser somente pessoas que vão ficar com os meus filhos para que eu consiga lavar uma louça, para que eu consiga limpar o chão, para que eu consiga tomar um banho mais demorado, onde eu vou conseguir lavar meu cabelo, fazer um skincare, né? Onde eu vou conseguir, como nós temos muito ouvido falar nas redes sociais, de tomar um banho premium, um banho mais demorado, um banho onde eu vou me cuidar melhor. E muitas das vezes a gente toma esse banho ou à noite, quando as crianças dormem, quando a gente consegue, quando a gente aguenta, ou durante a soneca da criança durante o dia. Só que já aconteceu com você que justamente no dia ou no horário que você quer tomar ali o seu banho para relaxar, a criança não dorme ou a criança não dorme o suficiente? Bom, é sobre isso que nós temos visto falar sobre rede de apoio, né? Só que essa rede de apoio tradicional, ela não pode substituir a rede de apoio extraordinária que nós precisamos. Porque pensa comigo, rede de apoio. Apoio significa um lugar onde eu vou colocar o meu peso e vou me apoiar para descansar, né? Eu vou estar ali me prostrando muitas das vezes e eu vou ali me apoiar para poder descansar mesmo. Então, esse apoio, para mim, ele está ligado a sustento e ele está ligado a uma base. Uma base aonde eu vou construir a minha casa, uma base aonde eu vou construir a minha maternidade, uma base para eu conseguir construir e edificar o meu lar, o meu casamento, a vida dos meus filhos. Então, dito isso, com essa profundidade, a rede de apoio extraordinária que eu preciso não tem como ser minha mãe, a minha avó, a minha cunhada, a minha sogra, não sei quem mais, a minha tia, uma amiga, né, muito próxima. Sabe por quê? Porque pessoas são falhas. Eu vou decepcionar pessoas e pessoas vão me decepcionar. Então, elas não podem ser a minha base no sentido de onde eu vou construir. Portanto, só há uma pessoa, só há alguém que pode ser essa base para nós. Eu acho que você já sabe quem, né? A sua rede de apoio extraordinária só pode ser uma. Ai, Luana, você vai falar da Bíblia? Vou. Você vai falar de Deus? Vou. Já disse para vocês que eu sou cristã, então o que me norteia é isso aqui. E enquanto eu quis bater cabeça, me norteando por outras coisas, nada fluiu na minha vida. Enquanto eu quis dar murro, na ponta de faca, nada deu certo. Por quê? Porque pessoas, por mais sábia que elas sejam, eu não estou dizendo que você não pode se espelhar em alguém muito querido, não estou dizendo que você não pode pedir um conselho para alguém muito querido, eu estou dizendo que essas pessoas queridas, elas não podem ser a sua base. Por quê? Porque é difícil de acreditar, mas um dia eu não terei minha mãe comigo mais. Assim como ela não tem a mãe dela com ela mais. Um dia, a minha mãe não vai poder ficar com os meus filhos para mim. Por quê? Porque ela tem a vida dela. E como que eu vou ficar nesses dias? Como que eu vou me virar? São meus filhos. É a minha casa. É por isso que eu não posso jogar essa responsabilidade, porque rede de apoio ultimamente, né, tem sido sinônimo de preguiça, tem sido sinônimo de, ai, meu fardo tá muito pesado. Aí o que eu faço? Eu jogo um pouquinho de peso para cima do fardo do outro. Sendo que quem que troca de fardo com nós? Quem é aquele que tem esse poder de trocar de fardo com a gente? O que diz a palavra? Quem é aquele que diz para nós assim, vinde a mim, quem está cansado e oprimido? O que nós mais temos? O que a gente mais reclama? Tô cansada. Ai, eu tô cansada. Ai, mãe, fica com meu filho comigo que eu tô cansada. Ai, não sei o que, fica pra mim que eu tô cansada. Quem é aquele que disse para nós assim, olha, vinde a mim, quem tá cansado e oprimido? Por quê? Porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Ou ao contrário, né? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nós só vamos conseguir tirar esse peso de cima das costas, esse peso do cansaço que tem mesmo do dia a dia, trocando com Jesus. Eu não posso sobrecarregar outra pessoa para que eu venha descansar, outra pessoa comum. Só se for uma pessoa extraordinária. Só se for Deus. É só aquele que vai poder nos dar auxílio e estratégia para lidar com o que acontece dentro da nossa casa. Sabe por quê? Tudo que acontece na sua casa, você conta para sua mãe? Se você conta, você não deveria. Porque nós temos que aprender a andar com as nossas próprias pernas. E nós não podemos usar os nossos filhos, que um dia nós tanto pedimos a Deus, como empecilho de conseguir outras coisas. É como se a gente falasse assim, olha Deus, eu pedi ao Senhor, mas agora eu não estou sabendo lidar com isso. Olha Deus, eu pedi, o Senhor me deu, mas agora está sendo um peso para mim. É difícil de ouvir, não é duro de ouvir, mas muitas das vezes é o que a gente faz. A gente coloca como se fosse empecilho para conseguir outras coisas, não é. Só que nós temos que ter estratégias do alto. Porque é só assim que a gente consegue esvaziar de nós mesmos, né? Nós precisamos esvaziar de nós mesmos, largar a vaidade excessiva de querer saber de tudo e nos derramar aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque é Ele quem deu a sua vida por nós. Nós somos comprados e comprados com preço de sangue. Então é de lá que vai vir a nossa estratégia, é de lá que vai vir a nossa força, é Ele que é a nossa rede de apoio.
Eu preciso aprender a limpar a minha casa com os meus filhos nela. Eu preciso aprender a fazer um almoço com os meus filhos aqui comigo aqui na sala. Eu preciso ter estratégia e pedir a Deus estratégia e sabedoria, que Ele seja a minha rede de apoio, que Ele venha me auxiliar e que Ele venha me dar descanso e refrigério para minha alma, para eu não me sentir culpada, para eu não descontar nos meus filhos esse cansaço. Se você não faz isso, parabéns. Mas o que tem de mães, de nós mães, eu já fiz isso. Eu já dei um grito que não era para ter dado. Sabe? Eu já dei um grito e falei, ai, socorro. Ou então, não faça isso. Se você nunca fez, parabéns, mas eu já fiz. E tem dias que, olha, eu tô a ponto de fazer e eu falo, meu Deus, me dá graça, me ajuda. Porque não é essa a lembrança, a memória afetiva que eu quero deixar nos meus filhos. Não é essa mãe que eu quero passar para eles que eu sou. Então nós podemos sim ter uma rede de apoio extraordinária que vai nos auxiliar, que vai nos dar estratégia. É uma luta, é uma guerra. O que tem que ter um exército quando ele vai para a guerra? Estratégia para lutar, estratégia para vencer. Eu não aceito que nós conseguimos construir uma família para ser infeliz nela, ou para falar assim, nossa, e agora? Ou para depois de conseguir construir uma família, nós nos sentimos infelizes nela. Infelizes em servir. Gente, aquele que não serve ao outro, não serve para a obra. Como que eu vou servir na igreja? Como que eu vou servir no meu trabalho se eu não consigo servir a minha família estando com eles dentro da minha casa? Luana, você não sabe a dificuldade que eu passo. Não, não sei. Você também não sabe a dificuldade que eu passo. Ai, Luana, meu marido não coloca a roupa no cesto. O meu também não. Luana, meus filhos não conseguem colocar o prato lá na pia. O meu também não conseguia. O meu mais velho. E agora? E agora ele termina de comer e eu tô olhando. Não para julgar, mas para auxiliar. Filho, você consegue colocar lá pra mamãe o restinho de comida do seu prato no lixo e o prato dentro da pia? Consigo. Gente, é uma vitória. É um passo a passo, sabe? Todos os dias. E a gente tem que aprender a estar satisfeito com os pequenos passos. Como que você quer tirar uma foto bacana de Natal e fala assim, nossa, eu não tiro, porque tá tudo aqui sempre tão desorganizado. Mas não é tudo tão desorganizado, é a sua mente que tá desorganizada. É você que tá insatisfeita e não consegue fazer nada para sair dessa situação. Por quê? Porque nós buscamos consolo, nós buscamos conselho nos lugares errados. E eu tô falando com vocês, não é que as pessoas não sejam sábias, mas é que as pessoas não te conhecem mais do que você mesmo. Quem te conhece mais do que você mesma é só quem te criou. Quem vai conseguir te falar, Luana, passa por este caminho que eu vou te auxiliar e que eu vou te guiar para você conseguir concluir lá na frente, é só Deus. Até mesmo para dar sabedoria no momento que nós precisamos e que nós vamos poder pedir ajuda para o nosso próximo. Não é que nós não vamos pedir. Não estou dizendo que é errado você ter uma rede de apoio e que é errado você pedir apoio, né? Você pedir ali auxílio. Não, não é errado. Só que nós não podemos jogar toda essa responsabilidade, ou a maior parte dela, em cima de outras pessoas, quando nós não conseguimos nos responsabilizar e quando nós não conseguimos estar a maior parte do tempo em prol da nossa família, servindo a nossa família como um todo. Porque não é lógico eu só conseguir fazer as coisas na minha casa se meus filhos não estiverem nela. Eu tomo a liberdade para dizer aqui para vocês que essa rede de apoio é a mais difícil de buscar e é a mais difícil de conseguir. Sabe por quê? Porque essa rede de apoio eu não posso delegar para outra pessoa. Essa rede de apoio, eu que preciso construí-la. Eu que preciso construir este relacionamento com Deus para conseguir apoiar a mim e toda a minha casa. Não é muito mais fácil eu falar assim, olha, fica um pouquinho aqui com meu menino que eu vou limpar a minha casa, do que eu aprender a limpar a minha casa enquanto eles estão aqui me rodeando? Do que eu exercitar a paciência de ter terminado de limpar aqui a minha sala e os meninos já estarem brincando aqui com um monte de brinquedos espalhados no tapete de novo? Não é mais fácil? Eu falo assim, olha, fica aqui um minutinho que eu preciso dar uma geral lá em casa e com eles em casa eu não consigo. É como se a gente culpasse as crianças, né, por nunca conseguir ter nada no lugar. Meu Deus, não é por isso que nós oramos? Não é por isso, Senhor, dá-me um filho, eu quero ter essa alegria de viver essa maternidade. Ou por mais que você não tenha planejado, mas não é melhor, não vou dizer que é mais fácil, porque não é mais fácil, mas não é melhor nós aprendermos com aquele que é manso e humilde de coração a exercitarmos isso na nossa casa? Porque mostrar bonitinho do portão para fora da nossa casa é muito fácil. A luta maior é do portão para dentro. Então, assim, não tô te dizendo que você vai começar e vai dar tudo certo amanhã. Não. Talvez um dia você não vai conseguir limpar o chão. E tá tudo bem. Tá? Você não precisa estar com o seu chão brilhando todos os dias. Não precisa. Se desprenda disso. Você precisa dar o seu melhor e você vai fazer o que você conseguir fazer durante o dia. Coloque prioridades. O que é prioridade na sua casa? Fazer comida ou limpar o chão?
lavar a louça e não ter aquela pilha de coisa na pia ou limpar o chão. Então faça por prioridades. E aprenda, desenvolva, peça ao Senhor estratégia. Ele dá, gente. Fala, meu Deus, me ajude a ser fiel nos poucos minutinhos que eu tenho aqui, me ajude a focar neles. Eu vou limpar essa pia aqui agora. Limpa a pia. Já é um grande, como eu vou dizer, é um obstáculo grande que a gente consegue vencer ele e olhar para a pia e não ter louça. Deus, me ajude que eu preciso fazer uma comida e alimentar os meus filhos. Dê almoço para essas crianças. Depois, limpe a pia do almoço. E aí, durante os dias, você vai vendo que vai sobrando uns minutinhos e com 5 minutos eu limpo a sala. Com mais 5 minutos eu consigo estender as camas. E assim a gente vai fazendo. O que não pode é ser motivo de desculpa e de preguiça. Nós usarmos os nossos filhos, a nossa casa, o nosso marido como motivo de preguiça e como motivo de desculpa. Ou então falar assim, ai meu Deus, sem uma rede de apoio eu não consigo. Imagina as mulheres de séculos passados. Elas tinham rede de apoio. Como nós, muitas das vezes, como eu tenho hoje, eu tenho rede de apoio, vou dizer para vocês. E é uma boa rede de apoio. Comum, né? Fora a rede de apoio extraordinário. Eu tenho minha mãe que me ajuda muito e a minha sogra que me ajuda muito na questão de que elas gostam de ficar com os meus filhos. Muitas das vezes, ainda mais o meu mais velho, que a pequena ainda não fica tanto tempo longe de mim, porque eu amamento, mas eu tenho que falar com ele, meu filho, volta para casa. Porque ele ama ficar com as avós e as avós amam ficar com ele. Né? Graças a Deus. Mas ele não é desculpa para eu não conseguir fazer as coisas. Apesar de que às vezes eu tenho que me policiar nas minhas palavras. Porque os nossos filhos, eles sentem quando a gente joga para cima deles, ou quando a gente coloca, né, como fardo, eles como fardo para nós. Né? Ai, se não fosse, se você estivesse dormindo, se estivesse não sei o quê, vai fazer tal coisa, sabe? É ruim a gente viver nesse ambiente. A nossa casa tem que ser um lar, não só uma casa de parede, sabe? Tem que ser um ambiente agradável, tem que ser um lugar de refúgio, onde eu quero voltar depois da aula, onde eu quero voltar depois de um dia cansativo de trabalho, porque lá é o meu descanso. Não um lugar de confusão, não um lugar de incêndio. Não, nossa casa tem que ser um lugar de refrigério. Certa vez eu vi uma pregação na igreja que eu participava, de uma irmã muito querida, e ela usou como referência aquele texto de que o céu é ganhado à força. Às vezes a gente acha que só de estar não praticando o mal, vamos dizer assim, não, eu não faço bem nem mal, eu tô aqui mais ou menos. A salvação já está ganha. Mas não é assim. Tem que ter um esforço, tem que ter um movimento, tem que ter um relacionamento. É ganhado à força, tem que movimentar, sabe? Você tem que querer muito e fazer, ter ações para ser digno de chegar lá. Nós não conseguimos comprar, mas tem que ter esforço para chegar lá. Poxa, tem que ter orar mais ação para no final da oração. Não é só orar, meu Deus, me ajuda e não sei o que, você tá lá esperando. Ó. O anjo vem te falar, Luana, faz isso, isso e isso. Movimente-se. Seja um soldado, uma guerreira que está sempre ali em busca de algo, sabe? Está sempre ali em busca de estratégia. E quando você vê que alguma coisa dá certo, fique ali. Continue fazendo. Eu estava me sentindo muito depressiva há uns tempos atrás. Muito estranha, sabe? Um desânimo, um negócio esquisito, uma crise existencial que a gente não sabe explicar, né? Uma falta de propósito, não sabendo. Eu tava acordando de manhã sem, sabe? Sem ânimo, sem falar assim, meu Deus, sabe aquele negócio? Deus que me perdoe, tá arrependido em nome de Jesus, mas aquele até um arrependimento de ter acordado, porque você não vê ali um foco, um propósito no seu dia. Era assim que eu tava me sentindo. Eu estava me sentindo tão sobrecarregada, sem saber o que fazer e como fazer, ou então eu via as coisas que eu precisava fazer, mas eu não conseguia ter aquele ânimo de fazer, sabe? Com um fardo pesado mesmo. Eu estava olhando para minha casa e para minha vida com os óculos da mulher empoderada. Daquela mulher que quer ganhar o mundo lá fora, mas chega em casa, tudo que ela quer fazer é se jogar no sofá e ó, dá o que der até das 7 horas da manhã de novo e eu ir conquistar o mundo lá fora. É com esses óculos que a gente é convidada pelas redes sociais a olhar a nossa casa. Nós queremos tudo lá fora, tudo. Eu quero casa, eu quero carro, não tô dizendo que é errado, não. Preste atenção no que eu tô falando para você conseguir ter discernimento. Não tô dizendo que é errado nós termos, como eu vou dizer, metas, nós termos sonhos de ter um carro melhor, de ter uma casa melhor, de ter, né, de morar, de repente, num lugar melhor. Não tô dizendo isso, não. Tô dizendo que isso não pode ser o nosso propósito de vida. Ou que nós não podemos passar por cima da nossa casa, da nossa família para alcançar isso. Porque já pensou? Você chegar lá no sucesso, não aqui no sucesso. O sucesso é relativo também. Mas e a sua família? Ficou toda para trás. Chegar lá sozinho? Ah, não tem graça. Duro de ouvir, né? Duro de ouvir, a gente fica até irritado. Eu tô te dizendo isso porque é o que eu sentia quando eu ouvia outras pessoas falando isso comigo. É o que eu sentia. Uma irritação fora do normal. Você não sabe o que você está falando. Eu quero, eu posso, eu consigo, né? Ô, gente, o preço disso é caro. O preço disso é caro.
E que bom que te incomoda, que bom que te irrita. Porque essa irritação é o que faz a gente ficar cada vez mais pensando no assunto e é muitas das vezes o que nos permite cair aos pés de Jesus e nos reprogramar, permitir que o Senhor venha ali a mudar o nosso pensamento. Isso que muitas das vezes foi ali imposto a nós, a gente cresceu ouvindo isso, ou cresceu admirando mulheres que faziam isso, por quê? Porque a gente via só as coisas boas. A gente não via ou não percebia os sacrifícios que essas mulheres tinham que fazer, né, para conseguir chegar onde chegavam, e quando chegavam, né, nesse sucesso, que nós temos ali um parâmetro como sucesso, muitas das vezes elas estavam sozinhas. Você quer chegar sozinha? Conquistar tudo do portão para fora e viver sozinha depois? Se esse é o seu objetivo, tudo bem. Mas eu acredito que esse não seja o objetivo que nós temos quando nós construímos a nossa família. Por isso que a nossa rede de apoio não pode ser somente pessoas comuns, pessoas que vão dizer assim, não, eu fico com as crianças, vai lá e conquista o mundo. Aí quando você volta de conquistar o mundo, o seu filho já tem 18, 20, 25, já casou, já tem neto, já não quer nem, não liga pra mãe. Nossa, mas passa uma semana e meu filho não me liga, mas ele liga pra avó. Por quê? Porque foi a avó que deu carinho pra ele quando a mãe não estava em casa. Nossa, passou uma semana, meu filho vai lá, toma um café com a minha mãe, eu tomo um café com a outra avó ou com a outra tia, mas meu filho não liga pra mim. Por quê? Porque não adianta a gente tentar comprar essas crianças com bem material. Essas crianças, elas não vão se lembrar, talvez, do carrinho ou do videogame que você deu lá 3, 4 mil reais. Mas elas vão lembrar quem que foi na reunião da escola delas. Elas vão lembrar com quem que elas podiam contar depois de fazer uma arte, ou quem que ensinou para elas alguma coisa sobre a vida. Se você está se sentindo da forma que eu descrevi, que eu me sentia, começando o dia sem saber como fazer, o que fazer, sem conseguir, sabe, dar um passo para frente, sentindo que todo dia está fazendo a mesma coisa e não está agradando disso, não está sentindo alegria nisso, talvez você está buscando sustento na rede de apoio errada. Comece a tirar durante o seu dia, de manhã, se você se sente melhor assim, ou então à noite, se você não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas se já é à tarde, faça hoje à noite. Está começando agora o seu dia, de manhã, faça de manhã. 5, 10 minutos. Leia um versículo. Se você conseguir, leia um capítulo. Mas não leia só por ler. Por isso que eu digo, se você acha um capítulo grande, leia um versículo e medite naquele versículo. Peça estratégia para Deus. Se entregue, gente. É tão fácil, tô fazendo assim por causa dos mosquitos, mas é tão fácil a gente se abrir com pessoas que não têm nada para nos oferecer. É tão fácil a pessoa falar assim, nossa, minha vida tá assim, assim, assada, e você se abre com aquela pessoa e você só fala da sua vida, dá munição para aquela pessoa poder te atacar, poder passar a fofoca para frente. É tão fácil, não é, se abrir com aquelas pessoas? Por que não é fácil? Por que você não faz isso com quem pode realmente te ajudar? Você fala, Deus, eu estou com dificuldade, Senhor, na criação dos meus filhos. Eu estou com dificuldade, Senhor, para organizar a minha casa e para poder ficar com os meus filhos, para sentir alegria na minha maternidade. Me ajuda, me dá um auxílio, me dá uma estratégia, me dá alegria em cuidar da minha casa. Eu tenho uma casa. Quantas pessoas não têm um lar estruturado, gente? Quantas não têm um lar estruturado? Você tem e não está se sentindo alegre com isso. Peça alegria e paz de quem pode te dar. Confesse para Deus as suas fraquezas. Gente, não é vergonhoso pedir ajuda para quem pode nos ajudar, não. Isso me lembra daquela mulher, né? Que as pessoas perguntando, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem? E ela, não vai tudo bem, não vai tudo bem. Ela só contou o seu problema quando chegou no profeta. Por quê? Porque era ele que podia ajudar ela. Então, para de dar munição para as pessoas. As pessoas vão falar assim, olha, vai tudo bem? Você quer uma ajuda? Como é que tá? Ai, minha vida tá tô tão desanimada. Você não precisa dar detalhes, nem do bom nem do ruim. Diga, está tudo bem, estou melhorando, vai dar certo, já deu certo, estou orando. Até você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar com a pessoa certa. A pessoa que vai conseguir resolver o teu problema. A pessoa que vai ser sua rede de apoio em todas as áreas da sua casa. Porque não adianta, nossa casa, né? Você tá bem só em uma área, porque vai respingar nas outras. Nós temos que estar mais em paz do que sem paz. A rede de apoio extraordinária que vem da parte de Deus, ela é a mais difícil de buscar. Mas tem que haver um esforço da nossa parte. Tem que haver um esforço da minha parte para conseguir alcançá-la. E aqui no canal, eu compartilho a minha jornada. Tô abrindo para vocês aqui porque eu acho que não sou só eu que passo por isso. Eu acho que mais pessoas passam por isso e precisam ver, assim como eu, que não estamos sozinhos e que é possível sair deste cenário. Porque enquanto nós estamos fechadinhos ali nessa bolha, parece que não tem solução. Né? Nós não vemos solução, mas se eu consigo, você também consegue. E eu compartilho aqui a minha jornada. Obrigada por você assistir até aqui. Eu tenho um versículo para você. Isaías 59, capítulo 59, versículo 1 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar,
nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Então nós podemos sim pedir socorro para esse Deus, porque ele está pronto para nos socorrer. Só que tem que haver um esforço da nossa parte também. Então vamos nos esforçar, porque ele está pronto para nos dar auxílio, para nos dar estratégia, para nos dar socorro. Espero você no próximo vídeo aqui no canal. Até mais.